Provavelmente, o maior erro que eu vejo prestadores de serviços cometerem, eu cometi, praticamente todo mundo passa por isso, é focar mais em desenvolver as habilidades de entrega do produto do que em prospecção. Entender o teu produto é bom, fazer aquilo que você se propôs a fazer com excelência é bom, mas se você não tem cliente não adianta nada. E a gente tem a mania no Brasil de achar que se a gente não tem cliente é falta de conhecimento teórico. Já passei por isso diversas vezes e é quase um mantra no Brasil a ideia do pô, meu salário tá baixo ou pô, não tô arranjando emprego, eu vou fazer uma pós. Quem foi que disse que fazer uma pós-graduação vai melhorar o seu posicionamento no mercado de trabalho, vai te fazer ganhar mais dinheiro, vai te fazer conseguir um emprego? Pode acontecer, mas eu diria que se a gente fosse colocar uma estatística aí, na gigantesca maioria das vezes não é esse o problema. Então, para a gente conseguir ter um negócio bem sucedido, a gente precisa ser competente no que a gente faz, a gente precisa dominar o nosso serviço, mas a gente também precisa ter um braço comercial que atrai os clientes, porque é aquilo, se você é bom e ninguém sabe que você é bom, é a mesma coisa que nada. Tem uma frase que eu gosto bastante, que basicamente ela diz que se você é alfabetizado e não lê livros, você é basicamente um analfabeto, porque você não está usufruindo ali daquilo que você tem de habilidade. Então, se você é bom prestando serviço e não tem cliente para prestar esse bom serviço, tipo, é a mesma coisa que se você fosse ruim. Acho que dá pra gente fazer essa paráfrase. E a ideia aqui é te passar por um método passo a passo de como é que você pode fazer para conseguir seus primeiros clientes e erros que eu cometi, diversos amigos cometeram, me custaram muito tempo e muito dinheiro e que você precisa evitar para conseguir crescer com mais facilidade. Então, para começar, como é que a gente faz para prospectar clientes? Só existem 4 formas de fazer isso. Essa teoria não é minha, essa teoria é do Hormozzi. Eu quebrei muito a cabeça no começo, porque eu gastava muito tempo pensando sobre, cara, eu preciso de cliente, como é que eu faço para conseguir cliente? E acho que bastante gente passa por isso. E eu vejo muitos amigos e pessoas conhecidas, gente do mercado, bolando planos e refletindo sobre com muita intensidade e, cara, gastando muita energia e esse tempo que deveria estar sendo usado para prospectar clientes de fato, acaba sendo usado nesse planejamento estratégico que acaba nunca se consolidando. Então, quando eu ouvi essa teoria do Hormozzi de que, cara, só existem 4 jeitos de prospectar, sempre que chegam mentorados, sempre que eu troco ideia com algum amigo e a gente chega nesse ponto de prospecção, cara, eu consigo em 30 segundos entender o que o cara precisa fazer. Então eu espero que isso te traga facilidade também. Quais são as 4 formas de prospecção? Ou você faz tráfego pago, ou você faz produção de conteúdo, ou você prospecta pessoas que te conhecem, ou você faz prospecção de pessoas que não te conhecem. Então, basicamente, são essas as 4 fases. Como é que você faz agora para escolher cada uma delas, né? Vamos entrar dentro de cada uma das escolas. Via de regra, a melhor das escolas para quem precisa de dinheiro rápido é prospectar pessoas que te conhecem. O Hermoso, inclusive, fala para você começar por essa, que é, cara, todo mundo tem conhecidos. Você tem as pessoas que estudaram com você tem as pessoas que fizeram faculdade com você tem pessoas que fizeram um curso com você, que estudam na mesma cidade, você tem os conhecidos dos seus amigos, dos seus pais. Cara, tem alguém que você conhece, você tem seus seguidores do Instagram, seus amigos do Facebook. E ele fala que a forma mais fácil de você conquistar seus primeiros clientes é pegar essa lista e mandar mensagem para todas as pessoas dessa lista. Porque essas pessoas te conhecem, geralmente a taxa de conversão de pessoas que te conhecem é muito alta. Qual é o ponto contra dessa lista, dessa metodologia? Em algum momento você vai esbarrar no limite de pessoas que você conhece. Então, se você conhece pouca gente, tipo no meu caso, eu sempre fui bem introvertido, então, apesar de ter bons conhecidos, eles eram poucos. Então, quando eu comecei, isso para mim não fazia tanto sentido,
porque, pô, meus amigos não tinham dinheiro, ninguém tinha empresa, então acabou que pra mim não fez tanto sentido isso. Mas eu vejo bastante pessoas que têm sucesso com isso até, e geralmente quando eu começo as metodologias de consultoria a gente indica isso. Só que aí em algum momento você vai esbarrar nesse limite. Cara, pô, eu consegui fechar 3 contratos. Legal, você sai do zero, mas você não vai conseguir ficar aqui para sempre. E você tem 2 opções. Isso o Hormose não fala no livro, é mais um desenvolvimento que eu fiz nas consultorias que eu tenho dado. Ou você vai para outra escola, ou você adota a ideia de que prospectar pessoas mornas, que é o termo que o Hormose usa, vai ser a sua forma principal de prospecção, e aí você pode se tornar uma pessoa que faz muito network. Então, pô, qual que é a minha limitação dessa metodologia? Eu tenho um pool ali de pessoas que eu conheço. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu vou conhecer mais pessoas. Da mesma forma que quando a gente está produzindo conteúdo, a gente tem a ideia de renovação de base, que é você precisa estar sempre ganhando novos seguidores. Quando a gente está falando de prospecção morna, cara, você precisa estar sempre conhecendo novas pessoas. E como eu vim do mercado imobiliário, eu fiquei bem familiarizado com isso porque, cara, a maior parte dos corretores de imóveis, eles vivem de relacionamento. E eu falei assim, caraca, olha que maluquice, isso faz sentido. E aí, mais recentemente, quando eu tive contato com o mundo de tecnologia, é muito comum que vendedores de software de grandes empresas, eles também vivam de relacionamento. Então, é algo que, cara, imagino que não seja tão comum para as pessoas, mas culturalmente é bem intuitivo, assim. Tipo, pô, todo mundo sabe que precisa de networking. Então, estar sempre indo em eventos, estar sempre saindo com as pessoas, estar sempre nessa vida social, vai te fazendo sempre conhecer novas pessoas e você pode estar sempre ali alimentando essa rodinha para ter sempre bons clientes. Para mim, não é uma escola que me agrada muito, sou mais introvertido, não gosto de ficar saindo, prefiro ficar em casa fechado. Então, tem que entender aí qual que é a tua propensão de personalidade, aquilo que você gosta também. Mas, do ponto de vista de dinheiro fácil assim, provavelmente seus primeiros 5.000 reais vão vir daqui. Depois disso, a gente tem a ideia de que, ok, ou eu não conheço ninguém, ou eu já vendi para todas as pessoas que me conhecem. Qual é a próxima escola que faz sentido a gente conversar? Cara, produção de conteúdo. Não porque talvez seja a que você vai saltar direto, mas porque desde o dia zero eu estaria produzindo conteúdo. Eu sempre falo para as pessoas que eu acho que todo mundo que é profissional, todo mundo que está nessa fase da vida de crescimento deveria estar produzindo conteúdo. Porque, cara, colocar a cara na internet te obriga a ser bom no que você faz. Você tem algum nível de escrúpulos, né? É incrível a quantidade de vezes que, cara, eu tinha uma informação na minha cabeça e aí eu fui fazer um post e aí eu falei assim, cara, pô, mas será que é isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui para ver a fonte certinho, para ver se eu não estou falando besteira. E você ter essa preocupação quando você está produzindo conteúdo, mesmo que ninguém vai ver, você não quer se sentir um impostor. Então, existe essa pressão da rede social de te obrigar a melhorar. Então, mesmo que não viesse cliente nenhum, cara, desde o dia zero estaria produzindo conteúdo. Mas o objetivo aqui é pensar principalmente na parte de prospecção, né? E os clientes mais fáceis que eu tive de fechar foram os clientes que vieram das redes sociais. Porque eu acho que eles têm um mecanismo muito parecido com o cliente de indicação, que é o cara que te acompanha na rede social te conhece. Então, ele tem identificação contigo, ele já viu seus depoimentos, ele já viu você trabalhando, já viu seus cases. Então, ele fala assim, cara, eu quero contratar. Eu vou mandar mensagem quando eu quiser contratar. Talvez eu não tenha dinheiro, mas, cara, se eu conseguir pagar, eu vou fechar. Então, geralmente, os fechamentos de gente que vem das redes sociais, eles são fechamentos muito tranquilos de se fazer. Então, por isso, eu colocaria ali como segunda alternativa. Depois dessa, tráfego pago. Cara, tráfego pago é muito legal por 2 motivos. Primeiro, você consegue dinheiro rápido. Então, você consegue, cara, colocar uma campanha no ar hoje e semana que vem tá fechando cliente. E você consegue escalar. Porque se você quiser mais cliente, é só você investir mais. O grande contra do tráfego pago é, se você não sabe fazer tráfego pago, fica caro, porque você vai ter que tirar dinheiro do investimento e vai ter que contratar um gestor de tráfego
que hoje um gestor de tráfego bom vai te cobrar pelo menos 2, 3 mil reais por mês para você fazer. Um gestor de tráfego iniciante talvez te cobre 1.000, 1.500, mas aí você também já não consegue ter tanta garantia de resultado. Então, você fala assim, pô, eu vou colocar 500 reais por mês em tráfego pago. Pô, é um negócio que todo mundo consegue fazer. Agora, eu vou botar 3.500, já fica pesado para quem está começando, né? Então, esse é um ponto contra. E o outro ponto contra é que o cliente de tráfego pago ele é mais difícil de fechar. Porque você imagina, o cara tá rodando lá, scrollando na rede social, ele vê um anúncio e pensa, pô, quero um chatbot de AI. Ele clica e vai falar contigo. Então, ele precisa passar por um processo comercial muito mais robusto. Com cliente de tráfego pago, cara, eu gosto de ter o playbookzinho. Você faz call de diagnóstico, você entra na reunião, você usa um Spiced ali para fazer o levantamento de dores para entender o que o cliente quer, aí você marca outra reunião, vai fazer uma call de fechamento. Dentro da call de fechamento, você precisa estruturar isso com mais metodologia, como é que vai ser feito, apresentação do método, do produto, dos preços, quebra de objeção. Então você acaba passando pelo processo comercial mais estruturado. Mas, num segundo momento, se no momento 1 eu tô falando, cara, produz conteúdo desde o dia 0 e manda mensagem para as pessoas que você conhece, num segundo momento cara, pega essa graninha que entrou e se você sabe fazer tráfego pago, coloca uma verba ali para fazer já uma distribuição. Aí vem o último, que é prospecção ativa. Não conheço ninguém, não quero produzir conteúdo, não gosto, ou comecei a produzir conteúdo, mas os clientes ainda não começaram a vir, porque demora. Não tem grana para botar em tráfego pago. Cara, o que sobra? E é engraçado, porque a maioria das pessoas que estão nesse momento de transição de carreira que eu converso, elas estão aqui. Que é tipo, Rodrigo, eu não quero falar com pessoas, eu não quero ser inconveniente. Eu falo assim, tá, mas você conhece alguém? Já falei com todo mundo, eu não conheço ninguém. Tá, você vai produzir conteúdo? Tô produzindo e não trouxe resultado, ou não quero produzir. Tá, você tem dinheiro para botar em tráfego pago? Cara, não tem. Então você não tem escolha, cara. Tem que prospectar gente que não te conhece. O que é a vantagem dessa escola? A vantagem dessa escola é que você não precisa de nada. Você só precisa de força de vontade e disposição. Qual é a desvantagem dessa escola? É absurdamente desgastante. O processo de venda é muito difícil. A quantidade de iterações que você precisa fazer é muito grande. Mas você pode fechar cliente e ganhar dinheiro. Eu comecei a minha empresa assim. Quando eu mudei para São Paulo, o meu custo de vida subiu absurdamente. Eu precisei triplicar a minha renda de um dia para o outro. E aí eu olhei para as minhas contas e falei assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E eu preciso ganhar dinheiro agora. Qual a alternativa? Prospecção ativa. E aí, cara, meus primeiros 6 clientes eu fechei assim. Fechei 6 clientes no primeiro mês. Então eu fui nessa empresa, né, tipo de 0 a 6 mil por mês em 30 dias. 22 dias, eu lembro. Foi mais ou menos isso. E aí, no segundo mês, a gente bateu 20 mil reais por mês. Então, cara, pensa no Brasil, né? Imagino que até você tá ouvindo esse vídeo pensando em prospectar clientes, 20 mil por mês seja um valor legal. De 0 a 20 mil em 60 dias, dá para fazer. Mas, cara, é desgastante. E tem que fazer prospecção em níveis bem consideráveis. Então, nessa época, eu consegui fechar os primeiros 6 clientes, isso eu tenho bem documentado porque eu tenho os dados. Eu mandei quase 400 mensagens no primeiro mês, fiz prospecção pelo Instagram, então tinha toda uma metodologia de filtragem ali para encontrar clientes que estavam dentro do ICP. Mandei 400 mensagens, fechei 6 clientes. Você pensa que é uma taxa de conversão baixa? Mas, cara, volta naquele ponto. Não tinha dinheiro, não tinha tempo e estava produzindo conteúdo e ainda não tinha dado retorno, era o que sobrava. E foi o que me tirou ali de conseguir uma renda já para equilibrar minhas contas. Mas depois a gente implementou um processo de prospecção comercial aqui, já tendo mais conhecimento, porque nessa época eu fiz muita coisa intuitiva. Cara, o time fazia coisa de 100 prospecções por dia. Então a gente batia 2.000 prospecções por mês. Então,
já faço essa expectativa ali, esse alimento de expectativa, porque senão eu falo isso, você vai, assiste o vídeo, executa e fala assim, Rodrigo, mandei 20 mensagens e não fechei ninguém. Cara, você não vai fechar ninguém mesmo com 20 mensagens. Você tem que estar mandando 100 mensagens por dia. Tipo, é esse o número para você conseguir fazer esse processo gerar resultado. Aí você fala assim, ah não, Rodrigo, pô, aí acho ruim, não gosto, não sei o quê. Mano, aí tu tem que arranjar um emprego, entendeu? Vai fazer concurso público, porque não tem muito para onde correr. Eu gosto muito de trabalhar com a realidade. É isso aqui que a gente tem, é isso aqui que a gente tem à disposição, é isso aqui que a gente pode fazer. Não gostei de nada? Cara, o jogo não é pra ti, entendeu? Então, é por onde eu começaria, e foi por onde eu comecei, se eu precisasse ali fazer esse negócio acontecer. E aí depois, se você tem um pouco mais de tranquilidade, vai fazendo essa transição. Pega esse dinheiro, começa a produzir conteúdo, coloca um pouquinho de tráfego pago, e aí você vai tendo essa roda de coisas ali acontecendo. Que são alguns pontos que vale passar? Uma objeção que às vezes surge é tipo, ah, Rodrigo, mas não são só esses 4 jeitos. Pô, um dia um cliente falou isso pra mim. Eu tenho PDV. Eu tenho uma loja física numa rua da minha cidade, as pessoas passam na frente e compram. Eu falei assim, cara, isso é tráfego pago. O aluguel da tua loja ele é determinado pelo fluxo de pessoas que passam na frente. Quanto mais bem localizada a loja, mais caro é o aluguel. Então você está pagando por fluxo de pessoas. É tráfego pago, por definição. É que geralmente a gente pensa no tráfego pago como fazer anúncio online. Só que todo tipo de forma de pagamento por tráfego que a gente está fazendo, ele entra aqui dentro. Outra coisa, quando a gente está falando de marketplace, é basicamente a mesma coisa também. Você está pagando pelas pessoas que entram ali dentro, só que ali geralmente você paga uma porcentagem, né? Quando a gente pensa em cliente de indicação, cara, cliente de indicação são pessoas que já te conhecem. Então, quando você vai pegando ali todas as possibilidades que existem, no final das contas você consegue reduzir a esses 4 grupos ou a um conjunto desses 4 grupos. Então, só para quebrar a objeção que talvez surja de que existem outras formas de vender, não existem. E por último, erro que eu cometi e que, cara, dói muito, que é quando você... Foi até o que aconteceu nessa primeira empresa. Eu fui lá, bati 20 mil reais em 60 dias, falei assim, nossa, agora eu vou decolar. E o que aconteceu? Eu parei de prospectar, porque eu comecei a atender os clientes que eu tinha fechado. E aí, a minha agenda ficou lotada, eu comecei a ficar 100% focado ali, não entravam novos clientes, em algum momento esses clientes vão te arnar, porque é normal, nenhum cliente vai ficar com você pro resto da vida, por mais que existam ali algumas exceções, eu tenho cliente que está comigo tem 4, 5 anos, mas via de regra os clientes têm uma taxa de vida útil dentro da empresa. Então os clientes começaram a sair, e aí eu não tinha clientes novos entrando, porque tem uma jornada de compra também. E eu não tinha tempo para prospectar, porque eu estava focado atendendo esses clientes. E aí foi um período bem difícil ali que eu tive que parar, olhar, pensar, recalcular todas as rotas e pensar, bicho, e agora o que eu faço? E praticamente todo mundo que eu conheço que entrou nesse mundo de prestação de serviço fez isso. Cara, preciso de dinheiro, vou prospectar pra caramba. Legal, consegui alguns clientes, não preciso mais prospectar. Depois entra ali em algum tipo de problema com fluxo de caixa, problema financeiro e dificuldade com os clientes, porque você deixou aquilo que é a capacidade de geração de ar para a empresa sobreviver em segundo plano. Então, o erro mais grave que eu vejo que poderia ter me poupado muita dor de cabeça seria, cara, nunca deixa o comercial de lado. Nunca para de produzir conteúdo, nunca para de manter relacionamento com as pessoas que você conhece, tá sempre ali mantendo a galera em nutrição, porque talvez você esteja mais tranquilo financeiro hoje, mas em algum momento você vai querer ou escalar ou você vai querer ter clientes novos entrando porque os que você tem vão sair e, cara, você precisa ter essa base bem nutrida. Então acho que esse é o principal erro, nunca deixar o comercial de lado. E o segundo erro é não estudar a respeito também. Eu vejo que muitas vezes a gente que é prestador de serviço, principalmente aqui com inteligência artificial, que é uma prestação de serviço mais técnica, a gente gosta da construção. E a área comercial às vezes não é muito nosso forte. E aí você começa a olhar e pensar assim, pô, às vezes eu vou ter que aprender vendas, cara. Tô aqui construindo meu sisteminha, sabe? Mas fazer isso de maneira
empírica te faz cometer muitos erros que às vezes você poderia ter uma taxa de conversão e muito mais clientes com muito mais facilidade. Então, entender tecnicamente como é que o processo comercial acontece, e aí minha indicação aqui, 2 bônus para finalizar o vídeo. Aprenda com os melhores do mundo. Cara, quem são os melhores do mundo hoje? Empresas de tecnologia, que os caras captam dezenas de milhões de dólares, então eles precisam gastar esse dinheiro com um mínimo de qualidade, então eles acabam desenvolvendo a maioria das teses de gestão que a gente tem hoje na atualidade. Então você olhar para como eles vendem e depois adaptar para o seu cenário, você vai estar usando a metodologia ali dos melhores do mundo. E o segundo bônus é, mano, não gosto disso. Arranja um sócio com perfil comercial ou um sócio que seja influenciador e coloque esse cara para atrair clientes. Ou o cara prospecta, ou o cara tem um perfil muito criativo e ele consegue aglomerar as pessoas ali nas redes sociais e faz parceria com essas pessoas. Mas lembre-se que, em algum momento, se essas pessoas param de performar ou a sociedade se encerra, você pode voltar para aquele problema de ter delegado parte comercial e se ver com o mesmo problema. Então, no mínimo, num segundo momento, eu tentaria criar segundas fontes de demanda. Então, pô, legal, trouxe um sócio comercial, o cara fechou o cliente, o que eu vou fazer? Cara, vou contratar um gestor de tráfego e vou criar um funilzinho para prospectar ali, entendeu? Que agora que eu tenho dinheiro e o negócio está rodando, pelo menos se o sócio sai, eu consigo atender esses leads que vêm e fazer o fechamento ali. Então, no mínimo, eu pensaria nesse plano de contenção. Mas esse é basicamente o cenário ali de 80% dos erros que as pessoas cometem. Espero que você não os cometa e que você possa ganhar muito dinheiro. Obrigado.